Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós iremos estudar sobre os números irracionais, mais precisamente como que a gente consegue localizar esses números irracionais na reta, certo? Então, antes da gente ver sobre como vamos localizar esses números irracionais numa reta numérica, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês sobre os números irracionais, certo? Então, vamos lá. O que são esses números irracionais, beleza? Eu imagino que vocês devam lembrar alguma coisinha, né, sobre isso, mas não custa nada a gente relembrar. Então, os números irracionais, eles são todos aqueles números que eles não podem ser obtidos através de uma divisão entre dois números inteiros. Ou seja, eles não podem ser representados da forma A sobre B. Resumindo, eles não podem ser representados na forma fracionária, ou seja, na forma de fração, diferentemente dos números racionais, onde os números racionais eles podem ser obtidos através de uma fração. Por exemplo, o número 4, ele não é um número irracional. Por quê? Porque ele pode ser obtido dessa maneira. 8 sobre 2, que é quanto? 8 dividido para 2, 4. 16 sobre 4, que vai dar 4. 32 sobre 8, 4. E assim outros números. O 3,3333 também não é um número irracional. Por quê? Porque ele pode ser obtido, representado da forma A sobre B. Por exemplo, 3,3333 é o 10 sobre 3. Por quê? Nós já estudamos isso, eu tenho certeza que vocês lembram. Por que que é 10? Porque antes do número eu vou ter... Por que que ele é 10 sobre 3? Porque antes da vírgula possui um numeral. Então, é o que? É 10 sobre 3. Quando a gente for dividir esse 10 sobre 3, ele vai dar 3,33333. Eu coloquei esse outro para vocês terem só uma noçãozinha também. Aqui tem quantos números antes da vírgula? 2. Então, vai ser o quê? Qual é o numeral que se repete aqui? É o 3. Então, vai ser o quê? 100 sobre 3, porque aqui possui dois numerais antes da vírgula. E aqui vai ser o quê? 2 zeros. Aqui tem 1 antes da vírgula, é o quê? 1 zero, beleza? Então, todos esses números aqui, eles são racionais. Por quê? Porque eles são representados na forma de fração. Já os irracionais, não. Os irracionais, eles não podem ser representados na forma de fração, beleza? Então, todo número que pode ser representado na forma de fração é racional. Os que não podem são irracionais, beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima explicação. Por exemplo, os números irracionais. Eu tenho o exemplo aqui do π, beleza? O π, a gente normalmente usa só esses numerozinhos, 3,14. Mas ele vai muito além disso. Ele é 3,14, 1592 e por aí vai. Isso é uma sequência infinita, beleza? Eles possuem... O π, ele possui como é que eu posso dizer? Decimais infinitos. Ou seja, não pode ser mostrado de maneira fracionada, porque ele não vai ter um valor exato. Eles não podem, de maneira alguma, ser demonstrados de maneira fracionária. Por quê? Porque a gente não sabe o fim desse decimal, entendeu? Ele vai sempre alterando, sempre mudando. Nunca tem um período. Então, ela não é periódica. Por quê? Porque ela não tem um período. Ela não vai se repetir sempre. Sempre vai ter uma mudança. Não é um número exato, certo? Outro exemplo que a gente tem é como encontrar o lado do quadrado, beleza? Por exemplo, a gente tem aqui divide, né? Para a gente encontrar o lado do quadrado, a gente vai fazer o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, não é isso? Então, a hipotenusa é quem? É o d ao quadrado igual ao lado. Vamos supor que o lado é igual a quanto? 1. Então, a gente vai fazer o quê?
a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, igual aos lados, a soma dos lados ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser igual. 1 elevado a 2 é quanto? É 1. Então, eu vou ter que D ao quadrado é igual a 1 mais 1. D é igual a raiz de 2. Por que raiz de 2? Eu tenho o 2 aqui, o D elevado a 2, então se ele está aqui, ele passa para o outro lado como raiz. Então, a raiz quadrada de 2, ela não tem um valor exato. Ela é o quê? É 1,4, 1, 4, 2, 1, 3 e por aí vai. Então, ela não possui um valor exato. Isso significa dizer que ela é o quê? Racional ou irracional? Que são números irracionais, porque não possuem um valor exato. Então, já que a gente não pode representar esses números de forma fracionária, como que a gente pode representar esses números? Como que esses números irracionais eles podem ser representados? Então, a gente possui duas maneiras desses números serem representados. Temos através de decimais infinitos, como por exemplo, eu falei sobre o π, né, que é 3,1, 4, 1, 5, 9 e por aí vai. Ou através de uma raiz, por exemplo, raiz de 2. Então, essas são as duas maneiras que a gente pode representar, que eles são representados, os números irracionais, certo? Então, eu tenho aqui, a gente já viu o 2, né, eu já coloquei. A raiz de 2 é 1,414213 e por aí vai. Nunca vai chegar em um número exato. A gente nunca sabe qual é o final desse decimal. Ou seja, ele sempre vai ser infinito. Que significa isso? Que ele não vai ter fim. E a raiz de 7 vai ser o quê? É 2,6457751 e por aí vai. Então, nunca vai chegar a um valor exato, beleza? E agora, a gente vai chegar como que a gente pode representar esses números numa reta, beleza? Então, vai ser o seguinte, eu desenhei aqui a reta, onde essa reta possui todos os números inteiros, beleza? Todos os números que não... todos os números inteiros. Tá aqui o conjunto dos números inteiros. Então, se a gente fosse colocar todos os números, a gente ia quase chegar a completar essa reta. Por que que eu digo quase? Porque são números infinitos. Então, a gente não tem como conseguir completar essa reta, porque são números infinitos. Então, a gente vai quase conseguir. Mas nisso, vão ficar lacunas. E o que seriam essas lacunas? Onde tem as lacunas seriam o quê? Os números irracionais, beleza? Então, para a gente encontrar, a gente, como é que eu posso dizer? A gente vai dar uma estimativa de onde ele mais ou menos vai ficar. A gente consegue saber com exatidão apenas se a gente souber se a gente tiver alguns materiais, como por exemplo o compasso. Então, se a gente tiver o compasso, a gente vai saber com exatidão onde fica o raiz de 2. Mas como a gente não possui esses materiais, a gente vai ter uma estimativa de onde esse número vai estar mais ou menos, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui o raiz de 2. Ele é quanto? 1,414. É 1,4. Então, se ele é 1,4, deixa eu botar aqui mais para cima. Se ele é 1,4, ele é menor que quem? Que 2, não é isso? E é maior que quem? 1. Então, ele está entre o 1 e o 2, certo? Ele tá... Então, se ele é aqui, então vamos para cá. Ele é maior que 1, não é? Só que ele é menor que quem? Que 1,5, não é, pessoal? Então, eu tenho bem aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. 1, 1,5, 2. Então, se ele aqui é 1 e aqui é 1,5, ele tá mais próximo de quem? 1,4. 1,4, ele é mais próximo de 1,5 que é 1, certo? Deu uma confusãozinha, mas deixa eu falar de novo.
1,4, ele está mais próximo que o 1,5 do que 1. Então, eu vou ter a estimativa, colocar, que ele vai estar mais ou menos aqui, beleza? Próximo do 1,5. O 7, ele é o quê? 2,6457. Então, ele é o quê? Ele é menor que, ou ele é maior que 2, não é? Deixa eu escrever aqui, botar aqui mais para cima. Ele é maior que 2, o 2,6. Maior que 2 e menor que quem? 3, né? Então, ele tá entre o 2 e o 3. Mas eu tenho quem também? O 2,5 e o 2. Ele é maior que o 2, mas ele é o quê? Ele é maior ou menor que o 2,5? Ele é maior também que o 2,5. Então, eu vou ter o quê? Que ele tá aqui. Tem o 2 e o 2,5. Quer dizer, eu ia dar a opção de 3, né? Eu tenho aqui o 2,5 e o 3. Ele é o quê? Ele é menor que esse aqui, mas ele é maior. Ele é maior que o... É uma confusãozinha. Vamos lá. De novo, desculpa, pessoal. Ele é maior que o 2,5, beleza? Maior que o 2,5 e menor que quem? Que o 3. Mas ele tá o quê? Ele tá mais perto do 3 ou do 2,5? Ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do 2,5. Então, a gente vai saber que ele está mais ou menos aqui, beleza? Então, o 1,4, ele está mais ou menos perto do 1,5, que é a raiz de 2, não é? E o 2,6, que é a raiz de 7, ele está mais ou menos próximo do 2,5. Beleza, pessoal? Então, essa é a maneira que a gente utiliza para saber como que a gente pode representar um número irracional na reta. Então, a gente tem uma estimativa que ele vai estar mais ou menos naquele lugar. Agora, se a gente tivesse alguns materiais, a gente tinha como saber com exatidão. Então, como a gente não possui esses materiais, a gente utiliza da estimativa, né? Não é um número preciso, beleza, pessoal? Então é isso. Vou passar algumas atividades para vocês responderem e para que vocês também possam me enviar.